Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero aqui manifestar a minha inteira satisfação e alegria de poder estar com essa oportunidade de trazer uma palavra ao coração de cada um de vocês. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Eu quero ser breve nessa palavra para não ser cansativo, e a minha intenção é que você ouça esta mensagem até o final. Fique e vamos ouvir um pouco a palavra de Deus. Eu quero ler com você uma palavra para termos de base na primeira carta de João, capítulo 2, e o versículo 14, versículo bastante conhecido, que diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Nós vamos ficar com essa última parte para nós termos por base, a última parte, a parte que diz: Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu quero destacar aqui três palavras. A palavra forte. Eu quero destacar o outro trecho que diz que a palavra de Deus permanece em vós, e o último trecho que diz: venceste o maligno. É muito interessante isso aqui. Por quê? Porque nós observamos que os jovens, eles são conhecidos pela força, né? Os jovens são fortes, são aguerridos, são para frente, no sentido assim, para frente de não temer nada, né? Eles sempre são visionários. Então, os jovens, eles são marcados desta forma, pela força, tanto a força física como a força da mente, da inteligência, do conhecimento. Então, os jovens, eles são destacados por esta virtude, a força. E nós não precisaríamos nem de ir muito longe para dar exemplos de alguns jovens, algumas pessoas na Bíblia que tinham força, mas que fracassaram. Então, a força aqui, ela é de forma geral, para todos. Não é só os jovens cristãos. Não. Os jovens, eles sempre têm essa intenção de que a sua geração é a geração que vai mudar o mundo. Esse é o pensamento do jovem, né? E aí nós podemos observar na Bíblia que, por exemplo, vamos falar aqui de Salomão, de Sansão, por exemplo. Sansão, um jovem forte, robusto, cheio do Espírito Santo de Deus, com atuações fascinantes, vencendo inimigos de forma como que nunca tivesse acontecido. Mas ele fracassou, mesmo com a sua força, ele fracassou. Ele acabou com os seus dois olhos sendo vazados, cego, e morreu, né? De uma forma muito trágica. Ele pedindo ao Senhor que recuperasse a ele novamente a força, nem que ele morresse, mas que ele matasse também muitos filisteus. E o Senhor teve misericórdia dele, e ele acabou com desse final trágico. E nós podemos ver também Davi, um outro jovem forte, dinâmico, corajoso, que não temia nada, mas foi uma pessoa que fracassou na sua vida. A sua força, em um determinado momento, venceu tantas batalhas, venceu tantos soldados, matou gigante, matou urso, matou leão, mas foi fracassado pelo seu desejo carnal. Foi derrotado. E, ainda bem, que a Bíblia nos mostra este homem se erguendo novamente, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo perdão, se arrependendo e dizendo para o Senhor: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna-me dar a alegria da tua salvação. Poderíamos também citar outro, Salomão,
Um jovem que pediu para Deus, não pediu riqueza, nem glória, mas pediu conhecimento. Ele chegou a dizer: Senhor, eu quero conhecimento para poder entrar e sair no meio do teu povo. E então Deus disse: olha, porque você pediu conhecimento e não glória, poder, eu vou te dar conhecimento e ainda glória e poder. Então Salomão foi um jovem que, na sua época, não tinha igual em conhecimento, em poder, em riqueza, mas foi um jovem que teve também um final drástico. Um homem que buscou o conhecimento de Deus, no final estava consultando feiticeiras, mas que também teve a misericórdia de Deus, e ele já na sua velhice, ele pôde reconhecer que tudo que o homem pode fazer, o final é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, a força, ela é generalizada. Então, nós poderíamos destacar todas as gerações passadas, elas tiveram essa força, né? Na mente, nos braços, na vontade, na disposição, mas fracassaram. Então, a força não é o que traz a vitória para o homem. Depois da força, o apóstolo João aqui ele destaca outra coisa. Então, além de ter os jovens que têm força, tem os jovens que a palavra de Deus permanece nele. Aqui, eu já não posso dizer que são todos os jovens. Isso aqui são somente aqueles que se renderam ao Senhor, que foram regenerados, que foram lavados. É bem possível que eu esteja falando agora para alguém que não está segundo a palavra de Deus, que não permanece na palavra de Deus. E o grande sucesso, a grande vitória de alguém é permanecer na palavra de Deus. Isaías diz que o Senhor agrada daquele que teme a sua palavra. Eu poderia citar aqui aqueles 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando foram levados para a Babilônia, eles colocaram no seu coração, assentaram no seu coração o desejo de permanecer permanentemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que eles bebiam, com nada. Então, permanecer na palavra de Deus significa você rejeitar aquilo que é normal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O cristianismo, ele jamais vai ser amigo do mundo. Jamais o cristianismo será amigo do mundo. O mundo, ele oferece as iguarias, os desejos, os prazeres, aquilo que talvez você pensa que é o que você precisa. Mas se você estiver na palavra de Deus, se você estiver centrado na palavra do Senhor, você vai ver e você vai começar a descartar e a rejeitar muitas coisas boas na sua vida. Coisas boas. O que Daniel e os seus companheiros rejeitaram foram o banquete oferecido pelo rei, que era os melhores pratos. Mas para Daniel, aquilo era contaminado. Aquilo que feria o seu propósito diante de Deus não lhe servia. Irmãos, quantas coisas hoje que contaminam a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa vida. E nós não temos força para firmemente firmar um propósito de Deus de não se contaminar com essas coisas. Principalmente no meio digital. Quantos jovens estão se contaminando, estão se perdendo, estão adoecendo e estão morrendo por se contaminar com as redes sociais, com pornografia, com coisas indesejáveis, lascívia.
e não tem força para afirmar no seu coração e dizer não a estas coisas. Então, o apóstolo Paulo disse: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A força pode ser caracterizada de forma geral, mas permanecer na palavra de Deus não é para todos. Não é para todos. Permanecer na palavra de Deus é aquele que teve um compromisso com Deus, fez um voto com o Senhor e foi regenerado pelo Espírito Santo. Depois, ele vai dizer que e tendes vencido o maligno. A vitória contra Satanás, contra o pecado e contra o mundo, ela sempre foi um desafio para a igreja. Mas eu quero dizer para vocês aqui que o apóstolo aqui, ele utiliza o maligno, que é o Satanás, o diabo, o adversário, o acusador. E você sabe qual é a principal arma que o diabo usa contra você? É você mesmo. A principal arma que ele tem para te atingir é você. Se ele começar a usar você contra tudo aquilo que afronta a palavra de Deus e diz contrário a uma vida de santidade, você jamais vencerá o maligno. Olhe para você ver. O diabo, quando ele foi tentar Jesus, o que o diabo utilizou? A estratagema. Quando a Bíblia fala de ciladas do maligno, fala de estratagema. Ele é cuidadoso. Ele é astuto. Ele é estrategista. Lembra vocês que quando Jesus foi batizado, logo que ele saiu do Jordão, ouviu-se uma voz no céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou quem eu tenho prazer. E dali Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando o diabo chega até Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus esteve por 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E imediatamente o corpo de Jesus estava debilitado e estava com fome. O que o diabo utiliza para tentar Jesus? A confiança do próprio Cristo. Quando ele chega para Jesus, ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão e coma. Por que ele diz: se tu és o Filho de Deus? Porque ele queria lançar dúvida em Jesus acerca daquilo que ele havia ouvido logo após ser batizado e o Espírito de Deus descer sobre ele. Tu és o meu filho. Então ele diz: se tu és o meu filho, ou se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Como que se Jesus precisasse provar, não para o diabo, mas para ele mesmo. Porque o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele tentou impor dúvida na mente e no coração de Cristo. Porque nós não podemos esquecer, irmãos, que Jesus é Deus, 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Ele tinha os seus medos, ele tinha as suas fragilidades, ele tinha as suas tensões, assim como todos nós temos. E ele queria atingir a mente de Jesus e a confiança de Jesus, se tu és o Filho de Deus. O diabo, ele quer tirar a sua confiança. Ele quer fazer com que você desconfie da sua salvação. Ele quer fazer com que você desconfie de que você tem o Espírito Santo. Ele quer fazer com que você desconfie que você é selado por Deus e guardado para o último dia. Ele coloca dúvida na sua mente. E se o diabo conseguir colocar dúvidas na sua mente, você irá fracassar. O diabo, ele utiliza com Jesus as três características de pecado que a gente assim chamamos, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne é quando ele disse para Jesus atender a sua necessidade do momento. Nós temos necessidades que muitas vezes nós queremos aquele afã de realizar alguma necessidade, algum desejo nosso, nós fazemos. E o diabo, ele coloca para você
Situações, o diabo não vai provar você, ele não vai tentar você em coisas que não te chamam a atenção. Se você é viciado em internet, ele vai tentar você na internet. Se você tem uma forte tendência para pornografia, ele vai tentar você na pornografia. Se você tem uma forte tendência para rebeldia e não ser submisso, ele vai colocar situações na sua vida que vai levar você à insubmissão. É assim que ele trabalha. Ele estuda você 24 horas. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa de agir. Ele é estrategista. A concupiscência dos olhos se deu quando ele pega Jesus e leva Jesus até o monte. E disse, olha, desça, pule, atire-te daqui. E ao teu respeito, Deus dará ordem aos teus anjos para que te livres e não tropece com os teus pés em pedra. Isto é concupiscência dos olhos. É querer mostrar para o diabo ou para qualquer pessoa que ele estava protegido. E o Senhor, nós podemos entender aqui que a vitória de Jesus não utilizou ali poderes divinos extraordinários como para derrubar o diabo no chão. Não, quais foram os poderes que Jesus utilizou para vencer o diabo? Na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. A palavra de Deus. Para você vencer o maligno, você tem que permanecer na palavra de Deus. O que diferencia você dos demais jovens não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade. É se você permanece na palavra de Deus. Se você é conhecido nos céus e no inferno. Então, Jesus, e a última prova que o diabo faz é a concupiscência ou a soberba da vida. Quando o diabo mostra todos os reinos do mundo e diz para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. O que Jesus faz novamente? Com a sua palavra, com a palavra de Deus, ele vai dizer, somente a Deus adorará e só a ele servirá. A palavra de Deus. Querido jovem, quero dizer uma coisa para você. Todas as gerações que existiram até hoje pensaram que iam mudar o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se nós pudéssemos trazer os grandes homens da história passada, os grandes filósofos da Grécia, ou os pensadores contemporâneos, todos eles viriam e se levantariam e diriam que esta geração está errada. E esta é a geração mais equivocada da história. Esta é a geração mais equivocada. A geração mais fraca. Meus irmãos, quero dizer uma coisa para você. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Nós estamos em um momento muito propício para trazer um alerta para a igreja. Esse é um momento propício. Esse é um momento em que nós hoje podemos dizer, você está vendo? Que toda a segurança, que todo o conhecimento não é capaz de nada. Não é a força intelectual, não é a capacidade científica. Esta geração marcada pela tecnologia, pela ciência robótica, enfim. Um vírus colocou todas as nações de joelho. E eu quero dizer para você, jovem, que estava entusiasmado, fazendo planos para sua vida e tantas coisas boas. Como você se sente agora? Como você se sente agora? Ai de você, se não estiver escondido na palavra de Deus. Ai de você, se não estiver debaixo da graça e da proteção do nosso Deus. Então,
Não é a força do braço, não é a força intelectual, mas é permanecer na palavra de Deus. Eu quero finalizar para você, para não sermos muito extensos. Eu vou finalizar citando uma palavra muito conhecida de vocês, jovens, que sempre lê esta palavra em Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo, me parece que é o capítulo 12, vamos ver aqui se é. Eclesiastes no capítulo 12, que Salomão, né, lá já no auge da sua velhice, depois de cometer tantas barbaridades, Salomão foi um homem que conquistou a sabedoria. Alguém pensa que Salomão, quando pediu sabedoria para Deus, ele dormiu e acordou sabendo todas as coisas? Não, 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 não. Ele buscou o conhecimento, ele buscou aquele que tinha pedido para Deus. Ele vai dizer que ele enfadou. Ele disse, eu busquei e enfadei-me em buscar conhecimento. E no final de tudo, um homem que tinha todo o conhecimento, o que ele diz? No capítulo 12, versículo 13 e o versículo 14. De tudo que se tem ouvido, tantas coisas que ele disse, tantos provérbios, tantos cânticos que ele fez, tantas poesias que ele deixou. De tudo que vocês ouviram, a suma o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jovem, não se engane. Nós estaremos perante Deus um dia. Não pense que tudo que você está fazendo, escondido dos seus pais, escondido da igreja, escondido do pastor, vai ficar a si mesmo. Deus trará a juízo todas as obras que você tem feito. Então, aproveite. Faça o que você quer. Olha o que o próprio Salomão ele vai dizer aqui. No capítulo 11 agora. No capítulo 11, ele disse assim, olha, versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, você é jovem, tem força, tem uma expectativa de vida, não sei quanto tempo, o mundo que aparentemente estava seguro, há uma insegurança hoje generalizada. Mas ainda que o homem tenha sorte e viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve se lembrar de que há dias de trevas. Aqui ele está dando uma recomendação para você, jovem. Aproveite o seu dia, aproveite os seus anos, aproveite os seus momentos, mesmo sabendo que há dia de trevas, porque são muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá contas. Ninguém está proibido de fazer nada. A palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos adverte. O Senhor, ele corrige e açoita aquele que ele ama. Mas você é livre para fazer o que você quer. Sabe, porém, de que Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Porventura, a juventude e a primavera da vida são vaidade. A sua força, a sua autoconfiança
isso um dia vai passar, vai acabar. A Bíblia vai dizer que nós somos como uma flor, que de manhã está toda florida, bonita, exalando cheiro, mas à tarde está murcha e no outro dia já secou. Essa é a nossa vida. Busque o Senhor, ande na sua palavra, tema Ele. Esse é o resumo da nossa vida, o temor a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero orar por você, pedindo a Deus misericórdia e dando a você visão. Que você não seja simplesmente mais um de qualquer um jovem. Não, que você possa permanecer na palavra de Deus. E se você ainda não está, corra enquanto há tempo. Salve-te por tua vida, porque o dia do Senhor, ele vem e não tardará. Vamos orar. Querido e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, eu quero te louvar. Eu apresento a vida da liderança desses jovens que me concedeu a oportunidade de trazer esta palavra. Senhor, eu peço a todos esses jovens que estarão ouvindo esta palavra, que o Senhor venha falar fortemente no coração. Que esta palavra, meu Deus, venha trazer sobre eles o temor e que eles possam refugiar em Ti. Que eles possam ser cobertos pela graça e pela justiça de Cristo. E que os méritos do Senhor Jesus Cristo possam estar nos cobrindo, para que por meio desses méritos nós possamos chegar diante do Senhor com confiança diante do trono da graça, a tempo de sermos ajudados em tempos oportunos. Deus abençoe esses jovens que estão nos ouvindo. Deus dê sabedoria. Afaste deles todo pensamento maligno, toda pornografia, toda lascívia, todo desejo maligno, mas que o Senhor dê força para que eles vençam o maligno pela tua palavra. Isso é o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.